A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu na minha família, na minha vida. Mas eu gostaria de ter um texto aqui como base, que fica em Mateus, capítulo de número 28. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 28, é conhecido pelos cristãos, é conhecido por nós como a grande comissão. É uma ordenança que Jesus deu para todos os servos do Senhor de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós nos achamos indignos, ou incapazes de pregar esse Evangelho, ou em outras situações nós achamos que aquele povo, aquelas pessoas dos quais precisam ouvir estas palavras, não são dignas de ouvir ou não merecem. Nós fazemos nossos próprios julgamentos, assim como Jonas fez, que Deus dá uma ordem para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e pregue para aquele povo. Só que era um povo sanguinário, um povo perseguidor do povo judeu. Era um povo inimigo. E Deus chega para Jonas e vai: não vai lá pregar, vai em Nínive pregar, eu quero que você vá lá. E ele tenta se desviar dos caminhos do Senhor, dos propósitos de Deus, porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, quando isso faz parte da vontade soberana de Deus, não adianta nós tentarmos nos desviarmos dos caminhos do Senhor, porque Ele vai nos trazer de volta. E diz lá o texto, lá em Jonas, que mais de 120 mil homens se converteram ali naquela cidade. Então aquela geração que Jonas pregou o Evangelho foi convertida. Imagine se Jonas não pregasse o Evangelho ali, ou se Jonas pudesse resistir ao chamado do Senhor. Mas a palavra foi pregada e vidas foram resgatadas. E muitas das vezes, meus irmãos, nós nos comportamos assim como Jonas. Deixamos de pregar o Evangelho porque fazemos o nosso próprio julgamento. Porque a ordem de Deus é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria, meus irmãos, de contar um testemunho para os irmãos acerca da minha vida e da minha família. Por volta do ano de 1984 a 1986, porque eu não lembro qual foi o ano específico, chegou na cidade de Caravelas, sul da Bahia, cidade que eu morei dos 2 aos 12 anos de idade. E chegou nessa cidade o irmão Tom e Valéria, porque eu só sei os 2 primeiros nomes deste casal. Irmão Tom e irmã Valéria. Eu lembro que eles chegaram na cidade, e a cidade de Caravelas é uma cidade muito envolvida com o candomblé. As pessoas se dizem católicas, vão à igreja aos domingos, mas fazem parte também dos cultos do candomblé, do conhecido como macumba, por muitos irmãos. E minha família fazia parte disso. Eu lembro que eu caminhava, era 2 quilômetros, 3 quilômetros, assim, nas costas do meu tio, para irmos até o terreiro. Eu lembro que começava assim à noite, por volta de 10 horas, e ia até depois da meia-noite. E a minha família, a minha mãe, ela incorporava lá entidades, a minha avó incorporava entidades. Todos os membros da minha família, a maioria, incorporavam entidades. Na casa da minha avó, a gente via vultos, a gente via... Eu várias vezes acordei de madrugada vendo vultos, vendo coisas. Por várias vezes o demônio se personificou de pessoas para bater na nossa porta, até com a voz do meu avô que já havia falecido. E por que a gente chama isso de essas manifestações de demônio? Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não tem como os mortos voltarem para fazer seja o bem ou seja o mal. Porque assim a Bíblia nos ensina. A gente olha lá para aquele texto de Lázaro e o rico. A gente vê lá que o rico
foi para um determinado local e ele viu Lázaro lá no seio de Abraão e pedindo para ter esse contato, né? E a gente percebe ali pelo texto que não há como, não tem como, né? E quando ele pede para Lázaro ir lá, para alguém lá pregar, ele falou, lá já tem os profetas lá para pregar o evangelho. Então, as pessoas que morreram, as pessoas que se foram, elas irão aguardar o julgamento final, assim como todos nós, né? Iremos aguardar aquele grande dia. Nós, os salvos, né, estaremos com o Senhor, né, no paraíso, né? Estaremos com o Senhor no paraíso. Mas os mortos não podem voltar, não podem se manifestar. E nós entendemos que isso são manifestações demoníacas. E a casa da minha avó era muito forte isso, né? Muito forte. Velas, imagens e aquela loucura toda. E irmão Tom chegou nessa cidade e começou a evangelizar essa cidade. Eu lembro que o irmão Tom, a prefeitura deu um local para ele, sabe por quê? A prefeitura tinha uma casa lá abandonada e ele conseguiu, pela prefeitura, ficar naquela casa para morar. O interessante é que Deus ele providenciou tudo para o irmão Tom e para a irmã Valéria. Eu lembro que eles conseguiram um espaço para plantar, fazer algumas plantações, umas hortas, e eu até vendia para ele alguns legumes, cenoura lá que ele plantava. Porque eu tive muita afinidade, eu peguei muita afinidade com o irmão Tom. Irmão Tom chegou na família da minha avó, da minha mãe, na família, ele conseguiu evangelizar todos. E todos foram resgatados, todos foram para a igreja. Todos saíram do candomblé. A minha avó foi para a Assembleia de Deus, os meus tios foram, alguns para batistas, a minha mãe foi para a Congregação Cristã do Brasil. Então, a família toda, cada um foi para uma igreja. O irmão Tom conseguiu resgatar, pela misericórdia de Deus, ele foi um instrumento de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, através dele, usando ele como instrumento de Deus, ele conseguiu resgatar várias famílias na cidade de Caravelas. E eu lembro que eu me aproximei muito do irmão Tom. Eu sempre fui um jovem, um garoto muito rebelde, né? Eu morava só com a minha avó, não morava nem com minha mãe, com meu pai, distante de meu pai, distante da minha mãe. E assim, eu era muito rebelde e as pessoas não conseguiam me compreender muito. Me viam alguns até como um marginal, né? Como um futuro marginal. Eu me aproximei do irmão Tom, peguei uma certa afinidade tão grande com o irmão Tom, isso me impactou tanto. Eu participava dos cultos na casa do irmão Tom, né, junto com a irmã Valéria, a gente cantava os hinos, eu tive essa convivência com o irmão Tom. Eu lembro quando o irmão Tom foi embora de Caravelas, a minha vontade era ir junto com ele. E a partir daí eu nunca mais encontrei o irmão Tom, né? Eu saí da cidade de Caravelas, voltei para o Rio de Janeiro, voltei para Caxias, depois fui para Angra dos Reis, onde eu sempre morei, e hoje estou morando em Recife. Mas aquele jovem rebelde, aquela criança rebelde que se aproximou do irmão Tom, o irmão Tom conseguiu plantar uma semente do Evangelho. E essa semente que ele plantou no meu coração, essa semente, ela deu frutos, porque no momento que eu voltei para o Rio de Janeiro, no momento que eu fiquei sozinho, né, com 14, 15 anos praticamente, eu estava só, o Espírito Santo de Deus esteve presente na minha vida, porque me impediu de fazer muitas coisas erradas. Me impediu de ir para as drogas, para o alcoolismo, para a bebida, né? Eu sempre trabalhei, sempre, né, sempre lutei pelas minhas coisas, com as minhas mãos, trabalhando. E o Espírito Santo, aquela semente, sempre esteve presente na minha vida. Até que um dia, eu já com 22 anos, eu fui para a igreja. Mas porque a semente que o irmão Tom plantou lá em Caravelas, ela deu fruto. E eu fui para a Igreja Batista Monte Calvário. E a partir daí comecei a ingressar, a caminhar, a começar a minha vida cristã. Nos primeiros 2 anos foi muito difícil, eu fiquei um pé fora, um pé dentro, um pé fora, um pé dentro. Mas Deus, ele começou a me moldar, ele começou a trabalhar comigo e continua trabalhando na minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu fui para a igreja, as coisas começaram a mudar. Eu saí da cidade de Angra dos Reis e vim para Recife. E em Recife Deus abriu as portas para mim. Aqui em Recife eu me formei
bacharel em teologia pelo Seminário Congregacional do Nordeste. Depois fiz a convalidação na Igreja Católica de Pernambuco. Depois eu fiz a Universidade Federal da Paraíba, sou formado, sou licenciado em Letras Libras. Fiz pós-graduação em Educação Especial e passei no concurso público. Então aquele Márcio, aquele jovem lá de Caravelas, rebelde, que o irmão Tom lá plantou a semente, essa semente deu fruto, essa semente, ela me ajudou a me manter firme. E nos momentos que eu tentava me desviar, eu tentava fazer algo de errado, vinha aquela luz vermelha do Espírito Santo de Deus me alertando, me conduzindo e me orientando, porque até então eu não tinha meu pai, eu não tinha mãe para me orientar, para me direcionar. Para vocês verem a importância do trabalho de um missionário. Mas eu, infelizmente, eu nunca mais tive notícia do irmão Tom e da irmã Valéria. Eu estive falando com meu tio, e meu tio me falou, como meu tio está com 67 anos, provavelmente o irmão Tom deve estar entre 69 a 70 anos de idade, se ele estiver vivo. A irmã Valéria, de acordo com meu tio, era mais nova, né? Era bem mais nova que ele, provavelmente deve ter quase 60 anos. E eu estou fazendo este vídeo justamente, um dos motivos desse vídeo é a possibilidade de um dia encontrar o irmão Tom e a irmã Valéria. Esse casal que esteve na cidade de Caravelas entre os anos de 1984 a 1986. Esse casal que foi um instrumento de Deus para resgatar tantas vidas na cidade de Caravelas. Para resgatar a minha família. Para tirar a minha família do buraco. Família essa que era uma família oprimida, uma família que vivia atribulada. Mas quando a família foi resgatada, quando a família começou a se envolver com as coisas de Deus, tudo mudou. As coisas mudaram. A paz começou a reinar naquela casa. E Deus começou a trabalhar na família. E houve um milagre, uma transformação tremenda na família. E hoje meus tios estão na igreja, a minha avó já falecida sempre faleceu na Assembleia de Deus, a minha mãe também na Congregação Cristã do Brasil faleceu lá. Então todos estavam em suas igrejas, porque o trabalho que o irmão Tom, a semente que o irmão Tom plantou na cidade de Caravelas transformou muitas vidas. Eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos. Se alguém conhece um missionário que esteve na cidade de Caravelas entre os anos de 1984 a 1986. Casal esse por nome Tom e Valéria. Por favor, entre em contato comigo, porque eu gostaria muito de ter o prazer de rever o irmão Tom e contar para ele, dizer para ele o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Então, se alguns dos irmãos conhecem, provavelmente ele deve ser da região sul-sudeste. Provavelmente. Então, os irmãos conhecem um missionário que esteve na cidade de Caravelas entre os anos de 1984 e 1986, por favor, entre em contato comigo. O meu telefone DDD é 81. O telefone é 99747-0206. Este é meu WhatsApp. Os irmãos entrem em contato comigo, porque eu gostaria muito de rever e contar para ele o que Deus fez na minha vida. Quem era aquele Márcio que ele conheceu na cidade de Caravelas e quem é o Márcio hoje, pela misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, é que eu li o texto de Mateus, no capítulo 28, e relembrei os irmãos do texto de Jonas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Muitas das vezes nós achamos que a pessoa, fulano ou a determinada família, não merece, não tem mais jeito. Não adianta pregar o Evangelho para esse povo. Não adianta, eles não vão se converter. Nós temos sim que pregar o Evangelho. Porque muitas das vezes essa conversão não acontece espontaneamente. Naquele momento nós não percebemos, mas a semente fica plantada.
E o Espírito Santo vai trabalhando na vida dessas pessoas. O nosso papel como cristão é fazer o que o irmão Tom e a irmã Valéria fizeram. É pregar o Evangelho em tempos e fora de tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos abençoe. E que Deus derrame a sua graça, né, e a sua misericórdia sobre nossas vidas, nos dando entendimento e compreensão de que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.